Você não tem ideia do que está fazendo, Gabriel. As palavras do meu pai ainda ecoavam na minha cabeça quando fechei a porta atrás de mim. Eu tinha 21 anos, e pela primeira vez percebi que talvez não houvesse lugar para mim na própria casa. Tudo começou algumas semanas antes, quando aceitei ficar na casa de Ricardo, um amigo dele, durante as férias. A princípio parecia apenas um favor, um jeito de não passar o verão sozinho, mas eu não estava preparado para o que encontraria ali. Ricardo não era apenas o homem tranquilo e confiante que lembrava vagamente da infância. Ele me viu de uma forma que ninguém jamais tinha visto. No início foram conversas longas, risadas fáceis, um silêncio confortável. Depois, toques breves que queimavam mais do que deveriam. Eu tentava me convencer de que era apenas amizade, mas cada olhar dele dizia o contrário. Naquela noite, sentado ao lado dele no sofá, senti sua mão descansar sobre a minha perna. Não houve palavras, só um peso quente que fez meu coração disparar. Quando nossas mãos se entrelaçaram, percebi que nada seria igual, mas felicidade, para gente como eu, nunca vinha sem preço. 2 dias depois, no campus, Diego, meu melhor amigo desde o colégio, me encarou com um sorriso estranho. Então é verdade? Perguntou em voz baixa. Do que você está falando? Tentei parecer calmo, mas minha garganta secou. Você e o tal Ricardo. Vi vocês juntos. Meu corpo inteiro congelou. Eu não tinha contado a ninguém. Nem estava pronto. Não inventa coisa, Diego. Ele riu, mas os olhos dele não tinham nada de amigo. Não se preocupa, por enquanto é segredo. Sabia que era uma ameaça. Naquela noite voltei para a casa de Ricardo em silêncio. Ele percebeu. Algo aconteceu? Perguntou. Não sei se posso confiar em quem achei que era meu amigo. Respondi, tentando conter o tremor na voz. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Você não precisa passar por isso sozinho. Queria acreditar, mas o medo me dominava. No dia seguinte, os sussurros começaram. Olhares atravessados nos corredores da faculdade, risadinhas abafadas. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai sentado na sala. Ele segurava o celular com uma expressão que me cortou por dentro. Recebi mensagens hoje, fotos suas, com ele. Senti o chão sumir. Diego tinha feito exatamente o que prometeu. Pai, eu... Não diga nada. A voz dele estava fria. Você envergonhou esta família. Não chorei, não na frente dele. Peguei minhas coisas e saí antes que as lágrimas me traíssem. Ricardo estava na cozinha quando entrei. Ao ver meu rosto, largou o que fazia. Gabriel, fala comigo. Eles sabem. Consegui dizer, quase sem voz. Ele se aproximou devagar. Seu pai? Assenti. O peito dele subiu e desceu fundo, mas seus olhos não se desviaram dos meus. Você não fez nada de errado. Eles acham que sim. Eles estão errados, disse com firmeza. Senti a raiva misturada ao medo. Como Diego pôde me trair assim? Como meu próprio pai pôde olhar para mim como se eu fosse um estranho? Ricardo segurou meu rosto, me obrigando a encará-lo. Gabriel, você precisa ser forte agora. Eles vão tentar te quebrar, mas você não está sozinho. Aquela promessa foi a única coisa que me impediu de desabar. No entanto, eu sabia. Aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de mensagens no celular. Algumas eram de colegas da faculdade. É verdade o que dizem? Nunca imaginei isso de você. Outras eram piores. Insultos disfarçados de piada. Cada notificação era como um soco no estômago. Eu sabia que Diego estava por trás. Ninguém além dele tinha acesso às fotos. Ricardo percebeu o meu estado. Não abre mais isso agora. Vem comer alguma coisa. Não dá para fingir que nada está acontecendo. Ele me olhou firme. Não é fingir, é não deixar eles te destruir. Tentei seguir o conselho, mas na faculdade o clima era sufocante. A cada corredor, ouvia risadas abafadas. 2 rapazes que eu conhecia desde o primeiro semestre me empurraram de propósito e sussurraram. Ricardinho deve estar satisfeito. Senti o rosto queimar, mas continuei andando. À tarde, encontrei Diego perto da biblioteca. Ele sorria como se nada tivesse acontecido. Você enlouqueceu? Perguntei, controlando a raiva. Relaxa, Gabi. Todo mundo ia descobrir cedo ou tarde. Você prometeu? Promessas não valem muito quando alguém quer esconder quem é de verdade. Engoli seco.
A pior parte não era a exposição, era perceber o prazer dele em me ver humilhado. Você me destruiu. Ele deu de ombros. Ou talvez eu só tenha te mostrado quem você realmente é. Saí dali tremendo. Quando voltei para casa, Ricardo estava esperando. Bastou olhar para mim para entender. Eles falaram alguma coisa? Assenti, sem conseguir responder. Ele respirou fundo, segurou minha mão. Gabriel, você precisa decidir se vai viver na sombra do medo ou na luz da sua verdade. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça a noite inteira. 2 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Seu pai não quer você em casa por enquanto. Por quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Você sabe, não é fácil para ele. E para mim é fácil? Minha voz falhou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez seja melhor você se afastar até a poeira baixar. Desliguei antes que a dor me esmagasse. Senti o chão desmoronar. Perder o amigo já tinha sido duro, mas perder a casa, o olhar da própria mãe, isso era outra coisa. Ricardo se aproximou quando me viu com o celular na mão. Eles? Assenti, engolindo as lágrimas. Ele passou o braço pelos meus ombros. Você ainda tem escolhas. Pode se calar e deixar eles vencerem, ou pode mostrar que não tem nada do que se envergonhar. Naquela noite, deitado sem conseguir dormir, decidi que não deixaria Diego nem meu pai escreverem minha história. No dia seguinte, entrei na sala da faculdade de cabeça erguida. O burburinho começou imediatamente. Senti o coração disparar, mas continuei até a frente da turma. Sim, é verdade. Minha voz ecoou mais firme do que eu esperava. Eu amo quem eu amo, não é vergonha. Vergonha é espalhar mentiras e destruir a confiança de alguém por inveja. O silêncio que se seguiu foi pesado. Diego, sentado no fundo, desviou o olhar. Alguns cochicharam, outros apenas me encararam, surpresos. Mas, pela primeira vez, eu não me encolhi. Quando saí da sala, Ricardo estava esperando do lado de fora. Ele sorriu, orgulhoso. Foi corajoso. Eu estava morrendo de medo. Coragem não é não sentir medo, Gabriel, é enfrentar mesmo assim. Eu sabia que a tempestade ainda não tinha acabado. Mas, naquele momento, percebi que já não estava mais sozinho. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Depois de me assumir diante da turma, nada voltou a ser como antes. Alguns colegas passaram a me evitar, outros começaram a demonstrar respeito silencioso, mas havia aqueles que faziam questão de deixar claro o desprezo. Diego, principalmente, não aceitava perder o controle da narrativa. Uma tarde, encontrei meu nome em um grupo online da faculdade, acompanhado de piadas cruéis e insinuações sujas. Eu sabia que ele estava por trás. Mostrei a Ricardo. Ele pegou o celular, leu tudo com calma e disse: Isso é crime, Gabriel. Você não precisa aceitar calado. E o que adianta? Eles só vão rir mais se eu reagir. Não se trata de reagir, se trata de se defender. Pela primeira vez, pensei seriamente em denunciar. Mas ainda hesitava. Eu temia que, quanto mais exposto estivesse, mais isolado ficaria. No entanto, o destino decidiu por mim. 2 professores da universidade chamaram Diego para conversar depois que mensagens ofensivas foram impressas e entregues à coordenação. Descobri depois que não fui eu quem levou. Foi uma colega que sempre me tratou com respeito, Mariana. Ela me encontrou no corredor e disse apenas: Não é justo o que estão fazendo com você. Não podia ficar calada. Naquela mesma semana, Diego foi suspenso. A notícia correu rápido e, de repente, as risadas se transformaram em silêncio constrangido. Quando o vi depois da suspensão, o olhar dele não era mais de superioridade. Era de raiva. Ele me encarou de longe e gritou: Você acha que venceu? Isso não acabou, Gabriel. Ricardo, que tinha ido me buscar, se colocou discretamente ao meu lado. Acabou sim, respondeu firme. Diego se afastou, mas percebi que não aceitaria a derrota facilmente. Apesar da vitória parcial, em casa a situação com minha família piorava. Minha mãe quase não respondia às mensagens. Meu pai se recusava a falar comigo. Eu me perguntava se algum dia voltaria a ser aceito. Numa noite chuvosa, sentei na varanda com Ricardo. Eles podem nunca me perdoar, disse, olhando para a escuridão. Você não precisa do perdão deles para viver a sua verdade. Mas dói, é como se eu tivesse perdido tudo.
Você não perdeu tudo, você ganhou a si mesmo. As palavras dele me atingiram fundo. Pela primeira vez, percebi que talvez minha luta não fosse para reconquistar quem me rejeitou, mas para não perder quem eu era. Dias depois, fui surpreendido por uma mensagem de meu irmão mais novo. Gabriel, não liga para o que o pai fala, eu tô do seu lado. Aquilo me deu forças que eu nem sabia que precisava. No entanto, a pressão continuava. Alguns vizinhos começaram a cochichar quando me viam. As redes sociais ainda tinham comentários maldosos, mas algo em mim havia mudado. Eu já não me curvava. Ricardo notou. Você anda mais leve, disse numa manhã. Talvez porque eu percebi que não sou um erro. Respondi. Ele sorriu. Você nunca foi. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. Mariana me chamou para participar de um grupo de debates na universidade sobre diversidade e respeito. Você tem voz, Gabriel, e muita gente precisa ouvir. Aceitei. Falar em público diante de tantas pessoas me deixou nervoso, mas quando vi alguns colegas atentos e sérios, percebi que não estava falando só por mim. Eu não escolhi ser alvo de boatos ou preconceito, mas eu escolhi não me calar. Disse firme. E ninguém deve viver com medo de ser quem é. Ao final ouvi aplausos. Poucos, mas verdadeiros. Quando saí, Ricardo estava à porta, me esperando. Você foi incrível, disse orgulhoso. Eu achei que não conseguiria. Você já conseguiu, Gabriel. Só precisava acreditar. Naquela noite, deitado ao lado dele, entendi que a luta ainda não tinha terminado. Mas, pela primeira vez, senti que não estava apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. E se Diego ainda tentasse me derrubar, ele não encontraria mais o mesmo garoto assustado. Encontraria alguém que tinha aprendido a se levantar. A ligação veio numa noite de domingo. Eu quase não atendi ao ver o nome da minha mãe na tela. A voz dela soava cansada. Gabriel, seu pai quer falar com você. Amanhã, às 8. Vem em casa. O coração acelerou. Meses sem contato e agora esse convite frio. No dia seguinte, Ricardo me levou até a porta. Antes de eu sair do carro, ele disse: Não precisa provar nada, só ser verdadeiro. Assenti, tentando esconder o medo. Meu pai estava na sala, de braços cruzados. Não sorriu, não me convidou a sentar, apenas disse: Quero entender o que você está fazendo da sua vida. Respirei fundo. Estou vivendo a minha verdade. Chamando isso de verdade? Ele ergueu a voz. Você manchou o nome da nossa família. Eu não escolhi sentir o que sinto, mas escolhi não viver escondido. Você podia ter evitado essa vergonha. Vergonha é trair a si mesmo, pai. A tensão era quase insuportável. Minha mãe tentou intervir. Ele continua sendo nosso filho. Um filho que nos envergonha, retrucou meu pai. Senti as mãos tremerem, mas não baixei a cabeça. Se para vocês amor é motivo de vergonha, então talvez eu não pertença mais a esta casa. O silêncio foi pesado. Meu pai virou o rosto, incapaz de me encarar. Saí antes que minha coragem se quebrasse. Lá fora, Ricardo estava esperando. Ao me ver, abriu a porta do carro em silêncio. Entrei sem dizer nada, e só quando estávamos longe consegui respirar. Eles não me querem. Ricardo olhou firme. Quem não aceita quem você é, nunca mereceu ter você por inteiro. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e força. A notícia da reunião com meus pais correu entre alguns familiares. Mensagens chegaram, alguns apoiando, outros acusando. Eu já não respondia a todos. Escolhi focar nos poucos que estendiam a mão. Enquanto isso, Diego reapareceu. Mandou uma mensagem curta. Não pense que acabou. A universidade não vai te aceitar como exemplo. Mostrei a Ricardo. Ele apenas respondeu: Ele já perdeu, Gabriel. Agora só tenta te assustar. Não deixe. Apesar das ameaças, continuei firme no grupo de debates. Cada encontro atraía mais estudantes. Mariana me disse: As pessoas se sentem representadas em você. Isso me dava forças, mesmo quando a saudade da minha família apertava. Numa tarde, após um desses encontros, encontrei meu irmão na saída da faculdade. Ele correu até mim e me abraçou sem dizer nada. Foi a primeira vez que chorei desde aquela conversa com meu pai. Você não está sozinho, Gabi, disse, segurando firme meu braço. Obrigado por não me abandonar. Eu nunca faria isso. Ricardo nos esperava no carro.
Ao ver meu irmão comigo, sorriu discretamente. Naquela noite, deitado, percebi que minha luta não era mais só minha. Eu estava abrindo caminho para outros que viriam depois. Mas havia algo que ainda me pesava. Eu precisava encarar Diego de frente. Não para vingar-me, mas para mostrar que não tinha mais medo. O confronto aconteceu numa manhã que parecia qualquer outra. Eu chegava à universidade para mais um encontro do grupo de debates quando encontrei Diego encostado no muro, esperando por mim. O olhar dele estava carregado de rancor. Então agora você se acha herói? Ele disse, cruzando os braços. Não me acho nada, só parei de ter medo de você. Ele riu, mas havia nervosismo na voz. Você destruiu minha reputação. Todo mundo me culpa por aquelas mensagens. Você destruiu sozinho, eu só mostrei a verdade. Diego deu um passo à frente. Você vai se arrepender. Antes que pudesse dizer mais, Mariana apareceu atrás de mim com outros colegas do grupo. Chega, Diego, já sabemos o que você fez. O tempo de te ouvir acabou. Ele olhou em volta, percebendo que não estava mais no controle. Murmurou algo e saiu apressado. A partir daquele dia, o espaço que ele ocupava se fechou. Não porque alguém o expulsou, mas porque ninguém mais lhe dava atenção. Era o preço por transformar inveja em arma. Apesar disso, minha batalha pessoal estava longe de terminar. Ainda sentia a ausência da minha família. Numa noite silenciosa, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe. Posso te ver amanhã? O encontro foi num café discreto. Ela parecia hesitar, mas me olhou nos olhos. Seu pai não entende, Gabriel. Mas eu não consigo mais ficar distante. Engoli a emoção. Eu só queria que vocês me aceitassem como sou. Eu não sei se ele vai conseguir, mas eu quero tentar. Aquilo foi o suficiente. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo. Contei tudo a Ricardo naquela noite. Ele ouviu sem interromper, e no fim, apenas disse: às vezes, o amor vem aos poucos, até dos lugares que mais doeram. As semanas seguintes foram intensas. O grupo de debates cresceu. A universidade aprovou um projeto para discutir diversidade em mais cursos, e eu fui convidado a falar oficialmente em um evento. Subi ao palco com o coração acelerado, mas determinado. Durante muito tempo, deixei o medo decidir quem eu era. Comecei. Fui traído por quem eu confiava, rejeitado por quem eu amava, mas descobri que a vergonha não estava em mim. Estava em quem não conseguia aceitar a verdade. Olhei para a plateia e vi rostos atentos, alguns emocionados. Hoje estou aqui para dizer que não existe força maior do que a de viver de acordo com quem você realmente é. Os aplausos encheram o auditório. Eu não precisava de aprovação, mas aquele som mostrou que eu não estava sozinho. No final do evento, meu irmão veio me abraçar. Pai não veio, mas viu a transmissão. Sussurrou. Ele não disse nada, mas não tirou os olhos da tela. A esperança renasceu em mim. Talvez um dia meu pai encontrasse coragem para me olhar sem julgamento. Até lá, eu seguiria em frente. Naquela noite, sentei na varanda com Ricardo. Ele segurou minha mão, como sempre fazia. Orgulhoso de você, disse. Por quê? Porque você não fugiu. E porque, no fim, escolheu viver. Sorri, sentindo um peso enorme se dissipar. Não era o fim da luta, mas o começo de uma vida em que eu não precisava mais me esconder. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci em paz, sabendo que não era um erro. Eu era apenas eu, e isso finalmente bastava.